E aí, pessoal, sejam bem-vindos à semana 49. Nessa semana vamos aprender sobre identidade e plenitude. Mas antes de iniciarmos, já deixe seu like, compartilhe nos seus grupos, envie para seus amigos e se inscreva no canal para não ficar de fora de nenhum conteúdo. Estamos criando vídeos todas as semanas. Temas que realmente irão ajudar você a desenvolver todas as áreas de sua vida. Se você quiser ir além e acessar o audiolivro completo, ensinamentos bíblicos, modelagens, acessar filmes que irão ajudar a desenvolver fortemente todas as áreas da sua vida, clique no link abaixo e venha fazer parte do Transformando Sua Mente. Não deixe de abençoar a vida do autor que nos proporcionou esse momento único de conhecimento. Adquira o livro pelo link na descrição do vídeo. Então vamos para o resumo dessa semana. Resumo analítico do livro As 7 Camadas da Identidade. Autor: Pablo Marçal. Resumo criado por Rafael Fernandes. Entendo que a primeira camada da identidade é sobre aceitar o que Deus diz sobre nós. Significa ouvir e concordar com o que Deus fala sobre nossa imagem e semelhança com Ele. É fundamental para destravar nossa vida. É importante entender que os pais geralmente têm bons projetos para seus filhos, mas às vezes, sem perceber, podem transferir frustrações e expectativas para eles. Isso pode ser um problema, especialmente se os filhos não compartilham dos mesmos chamados ou interesses. A chave está em não carregar as responsabilidades e frustrações dos outros, incluindo dos pais. Honrar pai e mãe é importante, mas não significa concordar com tudo o que eles dizem. Às vezes, é necessário questionar com respeito e sabedoria. Nesta camada, a ideia é de que devemos nos conectar diretamente com Deus para entender o verdadeiro propósito pelo qual fomos chamados. A unidade com Deus é diferente de simples união. Unidade implica um propósito compartilhado, enquanto a união pode ser apenas uma coleção de indivíduos. O propósito divino para a vida de alguém é algo que precisa ser descoberto e vivido, não apenas ouvido. Aceitar o que Deus falou sobre nós é um passo essencial, mas não o único. Precisamos viver essas verdades, ter experiências que confirmem e fortaleçam essa compreensão. Isso nos leva a um preenchimento da primeira camada. Quando ela transborda, estamos prontos para avançar para a próxima fase, a próxima camada da identidade. A primeira camada, então, se resume a aceitar e viver de acordo com o projeto divino para nós, conforme Deus o definiu. Quando Pablo começou a entender isso, começou a avaliar se o que as pessoas diziam sobre ele estava alinhado com o que Deus pensava a respeito dele. Se estivesse abaixo, ele simplesmente ignorava, pois o que Deus falou já é suficiente. O número 7, como na expressão as 7 camadas da identidade, tem um significado especial. Representa plenitude, completude. A primeira camada é essencial para chegar até a 7ª camada chamada plenitude. A segunda camada da identidade é sobre a autoimagem, que significa como vejo a mim mesmo. O problema é que muitas vezes essa autoimagem é distorcida porque é baseada no que pessoas em quem confio disseram sobre mim. Por exemplo, se meus pais ou professores tinham uma visão negativa sobre mim e expressavam isso frequentemente, isso poderia ter moldado a forma como me vejo hoje. Importante é perceber que essa autoimagem não é necessariamente criada por nós, mas é formada a partir das opiniões de pessoas influentes nas nossas vidas. Por isso, é essencial ficar atento à liderança e às pessoas que influenciam nossas vidas. Se elas falaram coisas negativas e nós confiávamos nelas, isso teve um grande impacto na formação de nossa autoimagem. É crucial entender que a autoimagem precisa corresponder à forma como Deus me vê. Isso significa que devo ver a mim mesmo como imagem e semelhança de Deus. Se eu falar que alguém é feio, estou pecando contra Deus, pois estou falando mal de alguém que é imagem e semelhança dele. Quando entendo isso, começo a ver a beleza em todos, porque todos são reflexos de Deus. Portanto, a segunda camada da identidade é sobre alinhar nossa autoimagem com a visão de Deus sobre nós. É sobre superar as percepções distorcidas criadas por outras pessoas e ver a nós mesmos da maneira que Deus nos vê. Quando fazemos isso, nossa autoimagem se torna mais positiva e alinhada com a verdade. A terceira camada da identidade fala sobre o autoconhecimento. É uma caminhada interior para descobrir quem realmente somos. Isso remete à história bíblica de Abraão, que foi instruído por Deus a deixar sua terra e sua família para descobrir seu verdadeiro eu. Essa instrução, Lech Lechá,
pode ser entendida como saia para dentro de ti mesmo, que é uma metáfora para o autoconhecimento. No processo de autoconhecimento, enfrentamos nossas limitações e medos. Deus não se preocupa com nossas dificuldades, Ele nos vê reinando e superando essas limitações. Este processo é um caminho individual, onde ninguém mais pode nos ajudar. É uma exploração interna para encontrar o propósito divino em nós. Essa camada mostra a importância de olhar para dentro de si mesmo. Jesus, por exemplo, habita dentro de nós e é o único caminho. O autoconhecimento é importante para destravar nossa identidade e capacitar-nos a influenciar positivamente os outros. A terceira camada de identidade é sobre romper com as barreiras impostas por nós mesmos e por outros. É um caminho de descoberta pessoal e espiritual, onde somos chamados a agir e romper limites através de ações concretas e decisões próprias. Conhecer a si mesmo é o caminho para desbloquear o poder dentro de nós e realizar nosso verdadeiro potencial. Na quarta camada da identidade, a ênfase está no desenvolvimento do quociente intelectual, que é essencial para a tomada de decisão. Esta camada representa a capacidade intelectual e a consciência da pessoa. É importante entender que não se pode confiar 100% no intelecto, mas é necessário desenvolvê-lo, pois ele influencia diretamente as decisões e escolhas que impulsionam a vida. A maneira como Jesus interagia com as pessoas, fazendo perguntas e promovendo o pensamento, é um exemplo da importância de ativar o cérebro e o raciocínio. Treinar o cérebro é indispensável porque, sem isso, a pessoa pode não desenvolver a capacidade de pensar e tomar decisões independentemente, ficando suscetível à manipulação. Essa camada ressalta que pessoas que tomam decisões não vivem por condições impostas. Para romper esta camada, devemos treinar o cérebro, o que inclui desenvolver habilidades como leitura e cálculo. Entender e desenvolver o cérebro é parte vital do ser humano, que é composto de corpo, alma e espírito. A crença errônea de que o cérebro, ou a mente, não é valioso é citada nesta camada. O cérebro é uma parte crítica do corpo, e, embora tenda ao pecado, é uma ferramenta poderosa que deve ser usada adequadamente. O equilíbrio entre os lados esquerdo e direito do cérebro é importante para a sabedoria e a tomada de decisão equilibrada. A quarta camada da identidade está focada em desenvolver o intelecto para melhorar a tomada de decisão. Envolve a conscientização de que o cérebro precisa ser treinado e equilibrado para que a pessoa possa tomar decisões que levem a uma vida plena e com significado. É um chamado para usar todas as faculdades mentais de maneira sábia e equilibrada. Na quinta camada da identidade, o foco está no quociente emocional, que se refere ao governo da alma. Esta camada aborda a ideia de que a alma, composta por mente, vontade e emoções, não é algo negativo ou maligno, mas uma parte integral e valiosa do ser humano. A alma é vista como algo que Deus criou e, portanto, não pode ser do diabo, como algumas pessoas acreditam erroneamente. O governo da alma é indispensável porque é aqui que as tentações são enfrentadas. Por exemplo, quando uma pessoa resiste à tentação no corpo, o diabo pode tentar atacar a alma, tentando derrubá-la através do autogoverno. Se uma pessoa passa no teste do autogoverno, o próximo desafio é na esfera do espírito, que está intimamente ligado ao relacionamento com Deus e ao propósito de vida. A alma é dividida em mente, vontade e emoções, e é a mente que governa. A capacidade de uma pessoa de lembrar das Escrituras e usá-las para resistir a tentações é um sinal de um governo mental forte. Lê-se na Bíblia que é importante nutrir a alma com sabedoria e conhecimento para enfrentar desafios e tentações. A quinta camada mostra a importância de governar a alma, assumindo responsabilidade pelas próprias ações e emoções. A pessoa é encorajada a não culpar o diabo ou outras pessoas pelos resultados em sua vida, mas a assumir a responsabilidade e a buscar as ferramentas certas para um governo eficaz da alma. A gestão da mente, vontade e emoções é vista como fundamental para alcançar uma vida plena e alinhada com o propósito divino. Na sexta camada da identidade, a ênfase é colocada no quociente espiritual, que se relaciona com o propósito de vida de uma pessoa. Esta camada trata da importância de estar ciente e seguro de sua identidade e propósito, conforme estabelecido por Deus. A pessoa deve ter clareza sobre quem ela é e para onde está indo, de acordo com o plano divino para sua vida. Um ponto-chave nesta camada é a resistência às dúvidas e tentações que podem desviar alguém de seu propósito. Exemplos bíblicos,
como as tentações de Jesus no deserto, são usados para ilustrar como o diabo tenta colocar dúvidas na mente das pessoas, questionando sua identidade e propósito. No entanto, Jesus resistiu a essas tentações porque tinha certeza de sua identidade como Filho de Deus. A resistência às dúvidas tem a função de manter o foco no propósito divino. A pessoa é estimulada a se lembrar das palavras de encorajamento e identidade que ouviu de pessoas muito importantes em sua vida, como os pais. Tais palavras podem fornecer força e clareza durante os momentos difíceis. A sexta camada da identidade é sobre conhecer e ser firme em seu propósito de vida. É sobre enfrentar e superar as dúvidas e tentações que tentam desviar da trajetória estabelecida por Deus. A compreensão clara da própria identidade e a resistência às tentações são vistas como fundamentais para viver uma vida alinhada com o Senhor. A sétima e última camada da identidade é denominada como plenitude, que é caracterizada pelo transbordo, descanso e desfrute. Essa camada é alcançada quando uma pessoa está em um estado de generosidade e prontidão para compartilhar o que tem com os outros. É um estágio onde a obediência a Deus é fundamental, e a pessoa está disposta a questionar e entender as razões por trás das ordens divinas, confiando plenamente em Deus. A ideia central da plenitude é o conceito de transbordar. Por exemplo, quando alguém recebe algo novo e valioso de Deus, como um presente, essa pessoa está pronta para passar adiante o que já possui, beneficiando outros ao seu redor. Esse ato de generosidade é um princípio bíblico que reflete a verdadeira plenitude. Ao viver a plenitude, a pessoa não retém excessivamente o que Deus lhe dá, mas está disposta a compartilhar e transbordar na vida dos outros. Essa camada também aborda a ideia de que as posses de uma pessoa não são apenas para ela, mas para o coletivo. Transbordar na vida dos outros, além de ser um ato de generosidade, é também uma maneira de receber ainda mais de Deus. Aqueles que semeiam generosamente também receberão generosamente. A sétima camada da identidade é sobre viver uma vida de plenitude, onde se compartilha generosamente com os outros e se vive de acordo com os princípios de generosidade ensinados na Bíblia. É um estado de transbordar e desfrutar do que Deus fornece, não apenas para benefício próprio, mas para o bem do coletivo. A melhor parte do livro está na forma como ele aborda a identidade humana de maneira estruturada e progressiva, conduzindo o leitor através de 7 camadas distintas. Cada camada representa um aspecto da jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, destacando a importância de entender e aceitar quem somos sob diferentes perspectivas. O mecanismo usado por Pablo é a estruturação clara e sequencial dessas camadas, começando pela aceitação do plano divino, camada 1, e terminando na plenitude, camada 7. Este método facilita a compreensão de um processo que pode ser complexo. Ele guia o leitor a refletir sobre como cada camada se aplica em sua vida e como progredir para a próxima. As ferramentas descritas no livro para ajudar neste processo incluem a autoanálise, a reflexão sobre a influência de figuras de autoridade na formação da autoimagem, a importância do autoconhecimento, a necessidade de desenvolver tanto o quociente intelectual quanto o emocional, e a compreensão do próprio propósito de vida. Ele enfatiza a importância de alinhar esses aspectos com a visão divina, ressaltando a necessidade de um relacionamento próximo com Deus. Para usar essas ferramentas, somos encorajados a realizar uma introspecção profunda, questionando crenças pré-existentes e avaliando como as experiências e influências externas moldaram nossa identidade. A ideia é promover um desenvolvimento pessoal que esteja alinhado com os valores e propósitos mais elevados, conforme entendidos individualmente. Resumindo, o livro oferece um caminho claro para a descoberta e aceitação da própria identidade, proporcionando códigos valiosos sobre como cada um pode se desenvolver de maneira integral e equilibrada. A abordagem de Pablo é prática e espiritualmente enriquecedora, oferecendo um guia robusto para a autoexploração e crescimento pessoal. E assim ficamos por aqui. Espero vocês no próximo resumo aqui no canal Rafael Fernandes.